Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Afinal, o transporte clandestino de passageiros configura crime? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se trata de uma prática bastante comum aqui na cidade de Barbacena e em várias cidades do Brasil. Aqui em Barbacena, por exemplo, é muito comum que determinados motoristas que efetuam esse transporte clandestino de passageiro, eles vão seguindo a rota do ônibus, geralmente vão um pouco à frente, e aí eles vão passando nos pontos de ônibus e vão oferecendo seus serviços, vão oferecendo o transporte dos passageiros em troca de uma contraprestação, seja, por exemplo, em dinheiro, seja, por exemplo, no valor do vale transporte, ou o próprio vale transporte, né, melhor dizendo. E aí, nós vamos ter uma certa divergência se esse comportamento ele configura crime. Basicamente, sobre o tema, nós vamos ter três posições, e aí ao final eu vou dizer qual é a que tem prevalecido. A primeira orientação é no sentido de que esse comportamento ele não configura crime, ele configura uma contravenção penal, a contravenção penal do exercício ilegal de profissão, prevista no artigo 47 da nossa Lei das Contravenções Penais. Basicamente, a diferença entre a contravenção penal e o crime é que a contravenção penal ela tem uma gravidade muito menor, uma ofensividade menor. E o que caracteriza essa contravenção penal do exercício ilegal de profissão? Consiste basicamente em exercer uma profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher os requisitos legais. Por exemplo, eu ainda não sou formado em Direito, ainda não tenho a carteira da OAB, então eu não posso anunciar que presto serviços advocatícios, porque a lei exige que eu tenha a carteira, que eu tenha a habilitação legal. Se eu não tenho, eu não posso exercer. Se eu anuncio que exerço mesmo sem poder fazê-lo, porque não preenchi os requisitos, eu estou enquadrado nessa contravenção penal do exercício ilegal de profissão. A pena dela é de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Mas tem gente que vai dizer que não tem nada de contravenção penal, que é algo muito mais grave. Constitui, na verdade, o crime de usurpação de função pública, previsto no artigo 328 do nosso Código Penal, e que consiste basicamente em usurpar função pública, ou seja, o sujeito ele se faz passar por um funcionário público. A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E, por fim, nós temos a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vem se posicionando no sentido de que nem crime e nem contravenção penal. Na verdade, esse fato de transportar de forma clandestina passageiros configura fato atípico, ou seja, um fato que não é criminoso, que não pode ser punido na esfera penal. Mas vamos entender quais são as justificativas do Tribunal de Justiça para isso? A Corte tem entendido que não pode ser a contravenção penal do exercício legal de profissão, porque para a configuração, para a caracterização dessa contravenção penal, é necessário que o agente tenha uma habilidade específica, um conhecimento técnico específico. E o nosso motorista clandestino, por assim dizer, ele não tem nenhuma habilidade específica. Basicamente, ele sabe dirigir e ele tem um carro e cobra por isso. Então, não se exige, ou melhor dizendo, ele não tem nenhuma habilidade especial, então por conta disso estaria afastada a contravenção penal do artigo 47 da nossa Lei das Contravenções Penais. Também não pode ser usurpação de função pública, porque o nosso sujeito, o nosso agente, ele não se faz passar por um funcionário público. Ou não está se fazendo passar por alguém que exerce uma função pública. Na verdade, ele deixa muito bem claro qual é o papel dele ali. Ele quer, obviamente, lucrar com a sua atividade, mas, ao mesmo tempo, também quer permitir que o passageiro pague um valor menor do que pagaria caso fosse transportado de ônibus. Por que tem gente que entende que isso configuraria o exercício de uma função pública? Porque o serviço de transporte público ele é efetuado mediante concessão de um serviço público. É uma competência do município prestar serviço público. Mas na impossibilidade do município fazer isso de uma forma pessoal, de uma forma direta, melhor dizendo, ele delega para as empresas interessadas. As empresas interessadas, elas obtêm lucro nessa atividade, mas
numa forma mais ampla, elas estão prestando um serviço público, que é o serviço de transporte público. E aí tem gente que vai dizer que o sujeito que está efetuando o transporte clandestino de passageiros estaria exercendo uma função pública. Mas não, ele não está exercendo uma função pública porque ele não se faz passar por funcionário público. Então, por isso que não podemos caracterizar aqui o crime de usurpação de função pública. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele ainda faz uma observação importante, que é em relação àqueles motoristas de aplicativos, Uber, 99 e afins. Porque se você pune esse motorista que faz o transporte clandestino de passageiros mediante contraprestação em dinheiro, você também teria que punir esses motoristas de aplicativos, porque não existe nenhuma regulamentação específica da profissão deles. Você já viu algum motorista de aplicativo sendo presos em flagrante por conta disso? Não. Ainda que não haja uma contraprestação, ainda que não haja uma regulamentação, melhor dizendo, eles não são punidos porque já é uma conduta socialmente aceita. E eles também não estão se passando por funcionários públicos e também não estão exercendo profissão ou atividade econômica que exige uma habilitação técnica, uma função técnica do sujeito. Então, por conta disso, é que não pode caracterizar nem contravenção penal e nem usurpação de função pública. Mas, Vitor, será então que esses sujeitos eles vão ficar impunes, eles não vão receber nenhum tipo de reprimenda por conta disso? Bom, eles podem ser responsabilizados na esfera administrativa. Ainda que não possam ser penalmente responsabilizados pelos seus atos, o indivíduo que efetua transporte clandestino e irregular de passageiros, ele pode, e não só pode, como incorre em infração de trânsito. Uma infração que durante muito tempo era média, mas agora é considerada uma infração de trânsito gravíssima, que consiste basicamente nesse ato de conduzir o veículo, cobrar por isso sem autorização do poder público, a não ser, evidentemente, que seja um motivo de força maior, um motivo de urgência, algo nesse sentido. Do contrário, embora não seja crime, o sujeito comete uma infração de trânsito gravíssima, punida com multa. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.